Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos iniciando mais um culto de ensino, depois de ouvir essa canção com participação de 3 grupos, mais antigos: Cássio Barneia, Oficina G3, Resgate, Fé Sem Obras, baseado exatamente no texto que nós vamos falar nesta noite. Boa noite. Paz, Senhor. Não sei se deu para ouvir a primeira parte, que eu esqueci de pegar o microfone. Pois é, nós começamos esse culto ouvindo essa música, essa canção de 3 grupos jovens, o Cássio Barneia, Oficina G3, Resgate, que cantaram essa música Fé Sem Obras é Morta, baseado nesse famoso texto de Tiago, o livro que nós estamos estudando, a epístola que nós estamos estudando, e é exatamente para lá que nós vamos agora abrir a palavra do Senhor na carta de Tiago, capítulo 2, nós já estamos no capítulo 2, estamos avançando, e hoje nós vamos concluir o capítulo 2 falando exatamente nesse assunto que deu origem a essa canção, baseado nesse texto que Tiago traz aqui para nós, essa mensagem que é tão importante para os nossos dias, sim, muito importante para os nossos dias, meditarmos a respeito exatamente deste tema: fé sem obras é morta. O que é fé e o que é fé sem as obras. Então, abra sua Bíblia aí em Tiago, capítulo 2, vamos ler do versículo 14 até o final. A palavra do Senhor nos diz assim, escrita por Tiago: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo
lhes der o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também, a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras, mostre-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem de medo. Queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Vamos orar. Pai de amor, Pai Santo, eu quero nesta noite colocar-me diante de Ti, na Tua presença, pedir ao Senhor que venha falar conosco, Pai, através deste estudo, dessa meditação na palavra do Senhor. Nos edifique e nos fale profundamente ao coração, para que a gente possa realmente compreender e entender esta mensagem, de forma que nós possamos aplicar nas nossas vidas. Sim, aplicar para que a gente possa viver uma fé verdadeira, uma fé viva, não uma fé teórica apenas, mas uma fé verdadeira que realmente condiz com a verdade do Teu Evangelho. Nos ensina, ó Deus, a cada dia para que a gente possa aprender e viver de acordo com Teus propósitos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, eu gostaria de chamar a atenção para esse texto que nós estamos lendo agora. Por quê? Veja só. Os irmãos certamente se lembram que no início da carta, deixa eu dar uma ajeitada aqui no meu material. Isso, aqui ficou melhor. Ok. No início, quando nós começamos a falar a respeito da epístola de Tiago, nós mencionamos que havia muito questionamento. Aliás, já houve muito questionamento a respeito desta epístola. Homens como Martinho Lutero nunca eram simpáticos a essa carta. Aliás, eu cheguei a mencionar que Martinho Lutero tinha uma luta muito grande. Ele teve uma luta muito grande. Ele chegou a mencionar que a epístola de Tiago é uma epístola de palha. Isso porque, lembra, eu falei que Lutero, ele era apaixonado, vamos dizer assim, ele amava todas as cartas do apóstolo Paulo, mas principalmente a epístola aos Romanos e a epístola aos Gálatas, a que ele chamava que era a sua Catalina. Ele tinha um apreço muito grande, até porque essas epístolas enfatizam algo que é extremamente importante para todos nós, para todo ser humano, que o ser humano, ele não consegue, ele não tem o poder de salvar a si mesmo. Essas cartas nos mostram que somente pela fé, ou seja, somente pela graça de Deus, por meio da fé que nós podemos receber de Deus a salvação. Ou seja, Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, escrevendo a carta também aos Gálatas, escrevendo também a carta aos Efésios, ele vem nos mostrar assim de que forma que a gente pode realmente viver o Evangelho, de que forma nós podemos realmente viver para Deus e ser salvos por Deus. Ele nos mostra que o homem não tem condições de si mesmo cumprir regras para alcançar a salvação. Então, Paulo, ele sempre escreveu combatendo os legalistas, judaizantes, que
queriam impor regras aos cristãos, queriam impor normas aos cristãos. Mas Tiago, ele vai trazer uma mensagem que ela é um pouco diferente dessa mensagem de Paulo. E por isso que Lutero teve uma certa atrito, uma certa dificuldade em entender, mas principalmente nesses textos que nós estamos lendo agora, principalmente essa parte que nós lemos da epístola, é que mais causou dificuldade para Lutero e para muitos outros cristãos. Por quê? Porque se nós formos observar realmente esses trechos da carta do apóstolo Paulo, né? Partes do apóstolo Paulo, daquilo que Paulo nos escreve, daquilo que Paulo nos ensina nas escrituras, nas suas cartas, a gente vai pensar assim, parece que Tiago está escrevendo contra a teologia paulina. Mas, de fato, Tiago não escreve contra a teologia paulina, que alguns chamam de paulinismo. Não. Na verdade, ele está escrevendo contra uma interpretação equivocada. Paulo, ele escreveu realmente a respeito de que a fé, e somente a fé, é que salva. Vamos pegar alguns textos que falam exatamente isso? Vamos lá. Primeiro texto que nós podemos pegar, que é muito conhecido, é o texto, vamos dizer, o versículo-chave de Gálatas. Lembra? Nós mencionamos que Gálatas é aquela carta pela qual Lutero era apaixonado, ele amava. Veja o que ele diz no versículo 16. Sabendo, contudo, capítulo 2, 16 de Gálatas. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Jesus Cristo para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo diz, e eu posso mencionar para vocês também, muito parecido com isso, ele diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não das obras para que ninguém se glorie. Aí a gente chega, e nós também temos Romanos, que fala acerca da justificação pela fé, a epístola inteira, principalmente os capítulos ali, 3, 4, 5, 6, 7, vai falar sobre isso. Mas quando chega em Tiago, aí nós vamos ver ele falando, vês que a fé operava juntamente com as suas obras, com efeito foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a escritura, a qual diz, ora Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado para a justiça, foi chamado amigo de Deus. E, principalmente o versículo 24, verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Ué. Aí a gente fica até assustado, Peraí, parece que há uma contradição aqui. Vamos observar. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente? E aí quando chega lá em Gálatas, o que diz? Eu tirei da página, eu devia ter marcado. Vamos lá. E Gálatas, Paulo diz, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Efésios, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras para que ninguém se glorie. E aí Tiago diz, verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Pronto. Parece que não dá para você realmente dar uma resposta para aqueles que criticam as escrituras e podem até dizer que existe contradição. Mas não há contradição. E eu vou dizer por quê. E aí nós vamos entender. Por que nós estamos falando isso? Isso aqui, na verdade, é o mais importante nesse trecho. Nós temos muitas outras coisas que ele vai tratar aqui, mas o mais importante é isso. Compreender que Paulo, quando ele escreveu, o objetivo dele era mostrar que a lei humana, as regras humanas não podem justificar. Paulo está combatendo aquele ideia legalista que acredita ou que ensina que o homem tem que cumprir regras para ser salvo. Então Paulo, primeira coisa, Paulo está partindo do princípio. Ele está escrevendo que nós, lá no início de tudo, antes mesmo de nós conhecermos o Evangelho, nós
cremos em Cristo, nas obras de Cristo, temos a fé naquilo que Cristo realizou lá na cruz e por causa da sua graça, ou seja, gratuitamente, como diz Efésios, mediante a fé é que nós somos justificados. Então, tanto Gálatas como Romanos, como Efésios, enfatizam isso, que nós somos justificados pela fé, porque cremos em Cristo. Por quê? Porque ele está falando para pessoas que precisam reconhecer que Cristo realizou a obra na cruz e nós não podemos fazer nada, apenas crer em Cristo e aí ser salvo. Já Tiago, ele está, primeiramente, nós temos que entender isso, ele está escrevendo não para pessoas que ainda não creram, mas ele está escrevendo, veja, para crentes. Veja que ele escreveu a carta e ele vai dizer nesta carta que essas pessoas declaram-se cristãs que creem. São pessoas que realmente creem. Por isso que ele vai dizer assim, lá aqui. Ele começa dizendo, meus irmãos, qual é o proveito? Meus irmãos, ele já se refere a crentes, pessoas que são crentes. Claro, você vai fazer, mas Paulo também não escreveu. Sim, mas ali ele estava explicando como se deu a nossa justificação. E Tiago está escrevendo para aqueles que já creem, agora entender como é que nós podemos viver essa fé. E se nós formos pegar as cartas de Paulo, é isso que é importante, você estudar todas as escrituras. Se você pegar todas as cartas de Paulo, você vai entender que ele também falou sobre a questão da prática, que a fé exige prática, não é apenas crer e simplesmente de forma teórica confiar que isso não tem efeito nenhum na sua vida. Você vai pegar, por exemplo, Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 11, puramente doutrina. Ele vai, olha, são 11 capítulos de uma explicação profunda a respeito. Ele começa falando lá no início que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiramente do judeu e também do grego. Então ele vai falar de dois grupos de pessoas, o judeu e o grego. Ou seja, o grego na verdade não é apenas o grego daquela época. O grego ali representava todos os gentios, ou seja, todos aqueles que não eram judeus. E aí representava não somente os romanos, mas também os gálatas, os efésios, os filipenses, os colossenses, os brasileiros, os norte-americanos, os ingleses, todo mundo, o mundo inteiro que não é judeu. Então ele estava se referindo, ele começa falando que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo mundo, toda a humanidade, né? E aí ele começa falando a respeito de por quê? Porque ele começa falando a natureza humana. Que o gentio, né, ele começa falando do gentio, que ele não conhece, mesmo tendo Deus se revelado por meio da natureza, este gentio que não conhecia a Deus, desprezou a Deus, viveu. Então todo o capítulo 1 vai falando a respeito da desobediência, da vida afastada de Deus em Romanos. Capítulo 2 ele fala que o judeu, mesmo tendo conhecido a lei, ele não viveu de acordo com a lei, e então no capítulo 3 ele vai dizer, todos pecaram e carentes estão da glória de Deus, ou seja, necessitam da glória de Deus. Então ele começa falando de toda a situação humana separada de Deus, e depois ele começa no capítulo 3 mesmo, falando a respeito da graça, ele chega no capítulo 4, 5, então ele mostra de forma que nós somos justificados. Então ele começa falando de como que nós, lá no início, como nós somos justificados pela fé. Tiago ele está escrevendo a respeito de como nós vivemos essa fé. Então ele está combatendo aqui o que nós chamamos de antinomismo. Enquanto Paulo combatia o legalismo, que era a ideia dos judaizantes, que você, para ser salvo, você tinha que cumprir regras, leis inclusive cerimoniais, leis civis, leis ritualísticas, Paulo diz, não, é somente pela fé. Mas Tiago aqui está combatendo o outro, não está combatendo o legalismo, ele está combatendo o antinomismo, aquela ideia de que você pode viver uma fé teórica, uma fé que não leva à prática. Paulo, por exemplo, quando ele escreve a carta aos Romanos, como eu disse, no capítulo 1 a 11, ele vai falar sobre a justificação. Mas no capítulo 12 ele já começa dizendo, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, ou seja, todas essas misericórdias que eu apresentei a vocês, a questão da justificação pela fé. Pelas misericórdias de Deus que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aí ele vai nos explicar, inclusive, né, um outro momento a gente fala sobre esse texto, de forma profunda, como que deve ser o culto do cristão. O culto do cristão não é só aquele culto na igreja que canta, logo não é só que o culto do cristão, é
7 dias na semana, 30 dias no mês, ou 31 em alguns casos, 24 horas por dia. O cristão tem que apresentar o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É uma vida. O culto é uma vida dedicada a Deus. E aquilo que ele tem que fazer, ou seja, agora ele tem que fazer tudo para o que? Como forma de gratidão pela justificação, viver para Deus. E aí no capítulo 12 você vai ver ele falando sobre isso, sobre a questão de como viver o nosso relacionamento com Deus, nesse capítulo 12 que ele vai falar, tenha paz com todos, o que é perder de vós, tenha paz com todos os homens, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, amai-vos uns aos outros, o amor seja sem fingimento, né? Não vingueis a vós mesmos. Então, quer dizer, vai colocando de forma prática como nós devemos viver esse evangelho. Então, Paulo, ele fala também de prática. O próprio Jesus fez isso. Nós vamos, inclusive, falar domingo agora sobre os falsos profetas. Como é que nós descobrimos o falso profeta? É muito simples. Jesus disse de forma muito clara. Você conhece o falso profeta? Simplesmente observando a vida dele. Você conhece a árvore pelos seus frutos. Se você olha para uma árvore e lá tem muitas mangas, você tem certeza que é o quê? Uma mangueira. Se tem muitas goiabas, é uma goiabeira. Se tem muita laranja, é uma laranjeira, e por aí vai. E ele fala, a boa árvore não tem como produzir maus frutos, e a árvore má não vai produzir bons frutos. É simples assim. Então, quer dizer, você percebe que existe uma relação entre fé e prática, e é isso que Tiago está falando aqui. E como é que ele vai explicar isso? Olha que interessante, veja, olha o que Tiago diz. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Ou seja, obras aqui, ele não está falando de obras da lei que salva, mas ele está falando de obras da prática de alguém que já foi transformado. Ou seja, se você tem fé, é porque você é um verdadeiro cristão que creu, foi transformado e agora você vai produzir frutos. Não era essa a mensagem de João Batista? Demonstrem frutos de arrependimento, ele dizia para os fariseus. Apresentem frutos de arrependimento, não é isso que Jesus dizia também? Olha, vocês têm que demonstrar, vocês têm que mostrar, vocês têm que realmente mostrar quem vocês são. Não adianta você limpar o exterior do copo se o interior não estiver limpo. Então Jesus também enfatizou o fato de que nós precisamos viver o Evangelho. Nós estamos trabalhando o Sermão do Monte, a gente está aprendendo isso. Ele falou, né, a gente começou domingo agora falando sobre isso. Depois do Sermão do Monte, dos 3 primeiros capítulos, 5, 6 e parte do capítulo 7, ele começa a praticar, olha, entrai pela porta estreita. Você tem que colocar em prática, você tem que tomar uma decisão, você tem que ser responsável, você tem que decidir realmente entrar por essa porta. Essa porta é Jesus, e a porta que é Jesus, ele diz que quem quiser vir após mim, que ele é a porta, tem que negar-se a si mesmo, tomar a cada dia a sua cruz, ou seja, tem que morrer para si mesmo e seguir Jesus. Ou seja, tem que ter algo prático. Você não pode simplesmente falar, eu creio, e simplesmente não fazer efeito na sua vida. Aliás, eu vou aproveitar para falar sobre algo interessante. Já foi feita uma pesquisa no Brasil alguns anos atrás e constatou-se que aí quase 90% dos brasileiros declaram crer em Deus. Então quer dizer que o ateísmo no Brasil, vamos dizer assim, pelo menos teoricamente, ele não é muito grande, né? 90% aproximadamente crê em Deus, sejam evangélicos, católicos, espíritas, de outras religiões que falam de Deus e mencionam o nome de Deus. São poucos que são agnósticos e ateus. Mas, veja só que existe uma outra questão, um ateísmo que chama-se ateísmo prático. O que é o ateísmo prático? O ateísmo teórico todos nós conhecemos. São aquelas pessoas que dizem, eu não creio que Deus exista. Ele diz, não creio e pronto, é a decisão dele. E a pessoa que quiser não crer, ou acredita que não existe elementos para crer, ele tem a liberdade de não crer. Certo? Isso vamos dizer, o ateu, tradicional. Só que existe o ateísmo prático. O que é ateísmo prático? São aquelas pessoas que afirmam muitas vezes que creem em Deus, mas vivem como se Deus não existisse. Isso é o ateísmo prático. Por quê? Porque eles dizem que creem em Deus, dizem que têm fé em Deus, mas é esse tipo de fé que Tiago está falando. Olha, meus irmãos, qual o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semente fé salvá-lo? Semelhante fé salvá-lo? É isso que ele está dizendo. Ou seja, essa fé, o que ele está falando? De uma fé
que é uma fé viva, que não é uma fé simplesmente teórica. Quando Paulo, por exemplo, diz assim, que a fé sem obras, né, que nós somos justificados pela fé sem as obras, o que ele está dizendo é que você tem uma fé viva, verdadeira. A fé que Paulo está falando, a gente tem que entender. Quando Paulo fala de crer ali, a gente tem que entender o que Paulo fala. A mensagem de Paulo é: crê no Senhor Jesus e será salvo. Não foi isso que ele disse ao carcereiro? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Aliás, os apóstolos todos diziam isso. Crê. Mas esse crer, ele não é simplesmente acreditar. E ele vai até exemplificar, Tiago, esse crer, que é apenas, vamos dizer, acreditar, que é como eu falei, muitas pessoas no Brasil afirmam crer em Deus, mas vivem como se ele não existisse, ou seja, vive de qualquer maneira, não vivem para agradar a Deus, não têm temor de Deus, vivem de qualquer forma, como se Deus não viesse realmente, não buscasse alguém que fizesse a sua vontade, não se preocupasse com isso. E ele vai dar um exemplo no versículo 19, que ele disse, crês tu que Deus é um só? É como se ele tivesse assim, crês tu que Deus é um só? Tá bom, beleza. Mas olha o que ele diz, fazes bem. É como se ele tivesse, beleza, bom, ué. Você crê que Deus é um só? Beleza, mas presta atenção. Os demônios também creem e tremem, ou seja, qual é a diferença você simplesmente acreditar em Deus? Isso é grande coisa, crer, acreditar que Deus existe. Como esse eu falei, mais 90% dos brasileiros creem. Qual a diferença que faz na sua vida? É mais ou menos assim. Se eu falar para você que a capital, né, da Alemanha é Berlim, e você pode pesquisar no livro e descobrir que eu estou falando a verdade, é Berlim. A capital dos Estados Unidos é Washington, D.C. A capital da França é Paris. Essas coisas vocês sabem, né? E outras coisas, tipo... que não é ensinada na escola, tá? Estou dizendo que é ensinada na escola. Quem foi o primeiro português a chegar no Brasil? Geralmente se descobriu o Brasil, mas vamos lá. Os primeiros portugueses que chegaram ao Brasil, né? Europeus, Pedro Alves Cabral, que veio e liderou aquela frota, tal. Você sabe disso, ok? Isso aí tem alguma importância na sua vida? Muito pouco. A não ser, claro, que você vai prestar um concurso, de repente pode cair essas perguntas, mas na prática, isso não vai fazer muita diferença, você saber disso e ter a certeza, a convicção disso. Mas tem coisas que fazem diferença, né? Você pode dizer que certa equação, você sabe a resposta para essa equação, mas qual é o valor que tem isso para a sua vida? A não ser que você seja um engenheiro, isso vai ter muita importância, mas tem muitas coisas que simplesmente acreditar não vai fazer muito efeito. É diferente, por exemplo, de você crer que um certo medicamento cura uma certa doença. Aí o médico fala, isso aqui é para você tomar, você tem que tomar porque isso aqui que vai te curar. Eu vou dar um exemplo, porque eu já passei por essa enfermidade algumas vezes. Tive 5 vezes malária. Malária, tá? Não confunda, malária. E aí a medicação que eu tinha que tomar era horrível, uma medicação muito ruim, que era a cloroquina e a primaquina. Era um medicamento que a gente tomava muitos comprimidos, ele é extremamente amargo. Mas eu poderia falar, eu não acredito que isso cura, e aí não ia tomar, eu ia morrer, porque malária mata. Mas eu acreditava e tomava, e isso tinha um efeito na minha vida. Então, quer dizer, você é alguma coisa que você acredita que faz efeito na sua vida. Mas se eu falo assim, eu acredito que isso cura, mas não vou tomar, eu não seria curado. Você está entendendo o que eu quero dizer? Eu estou tentando colocar de forma prática para entender que a fé, ele tem que ter sentido, tem que ter algum... E ele vai explicar isso aqui, é interessante que ele vai trazer essas ilustrações. Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa, e olha que Tiago, lembra que eu falei, Tiago é muito prático, ele é muito prático naquilo que ele faz, naquilo que ele ensina, ele coloca ilustrações muito práticas que a gente pode, né, lembra na semana passada nós falamos daquelas imagens, né, de entrar um homem rico e entrar um pobre, e as pessoas desprezarem o pobre, e vamos dizer, tratarem com deferência, com honra o rico, sendo, vamos dizer assim, extremamente preconceituosos, agindo com acepção de pessoas, isso era totalmente condenado. Ou seja, aquela imagem que Tiago sempre usa, ele vai usar uma outra imagem aqui. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa,
e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos, fartai. É como se você, olha, demonstrou preocupação, né? Olha, vai em paz, vai lá, se aqueça e também se alimente. Você demonstrou uma certa preocupação, mas não fez nada. Ao invés de ajudar, simplesmente mandou ele para cá, vai lá cuidar, vai lá se vestir uma roupa, vai lá realmente se alimentar, mas se contudo não lhes dá o necessário para o corpo, aliás, se ele sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Ou seja, você se preocupou com a pessoa, sabe que a pessoa está necessitada, mas simplesmente não fez nada. É como João, ele fala de forma ainda mais interessante. Essas mesmas situação, o apóstolo João lá na primeira carta, capítulo 3, 17, ele diz assim, ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade, é o mesmo caso aqui, e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade, ou seja, pratiquemos obras. Que tipo de amor é esse que não é colocado na prática? Então, João está de acordo com Tiago. Ou seja, Tiago está de acordo com o que é ensinado no Novo Testamento. Jesus também disse, né? Que os misericordiosos alcançarão misericórdia. Né? Ele vai dizer, amai-vos uns aos outros. Tem prática. O apóstolo Paulo falou sobre a fé que salva, que é a fé e não as obras da lei. Mas por outro lado ele falou, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Socorrer os necessitados. Né? Ele vai falar isso lá também, que a gente deve cuidar, né, de todos aqueles que estão enfermos, lá, por exemplo, em Gálatas que nós estudamos, nós vimos sobre isso, nós estudamos Gálatas que enfatizam a fé, né, a salvação pela fé e nada de obras, mas por outro lado, lá no final ele vai falar sobre isso, lá no capítulo 6, quando vai estar na parte prática, ele vai falar, aqui acerca de ajudar o próximo, ele vai dizer aqui, deixa eu ver qual é o texto que vai falar, né, o fruto do Espírito, que é amor, alegria, benignidade, mas ele vai falar assim, cadê? Por isso, enquanto tivermos oportunidade, fazemos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente, quer dizer, todos os apóstolos ensinam a fazer o bem, a praticar boas obras, a socorrer o necessitado. Aliás, aquele texto clássico que eu acabei de mencionar de Paulo, acerca da justificação pela fé, da graça, ele vai dizer o que lá em Efésios? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não das obras, obras da lei, para que ninguém se glorie. Porque aí o versículo 10, importante, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Percebe? Que interessante, quando Paulo começa o capítulo 2, ele fala que nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, segundo a vontade da nossa carne, ou seja, nós andávamos perdidos, mortos em delitos e pecados. Mas ele nos deu vida juntamente com Cristo, ele nos deu vida e nos fez ressuscitar, tudo gratuitamente. Mas para o quê que nos deu vida? Para que nós andássemos em novidade de vida. Por isso que ele vai falar. E somos feitura, ou seja, fomos recriados para o quê? Para as boas obras. Então, em suma, nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as obras. E é isso que Tiago está dizendo. A nossa fé, se não produzir obras, não tem valor algum. Lembra daquele texto que muitas vezes as pessoas citam a religião pura, lá no final do capítulo 1, que é como se estivesse preparando a mente para tratar acerca da fé cristã. Ele termina o versículo capítulo 1 assim: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, ou seja, socorrer os necessitados, amar as pessoas que sofrem e, assim mesmo, guardar-se incontaminado do mundo. Muitas vezes as pessoas esquecem dessa segunda parte, né? Guardar-se incontaminado do mundo, ou seja, não viver na prostituição, na impureza, na maldade, não viver na vida de pecado. Não. Aliás, João, no texto que nós acabamos de ler, né? Aquele que possui bens e recursos deste mundo, ele vai dizer nos versículos anteriores, o que nós lemos foi na primeira carta, capítulo 3, 17
a 18. Agora, olha na primeira parte, versículos 14 até o 15. Nós sabemos que já passamos, olha interessante, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, ou seja, que nós já fomos ressuscitados, que nós já fomos salvos, que nós já fomos transformados por Deus, porque amamos os irmãos. João é interessante, ele vai deixar muito claro isso. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Então aquela pessoa que não pratica boas obras, que manda a pessoa para casa sem ajudar, não está disposto a ajudar ninguém, ele ainda permanece na morte, ainda não foi salvo, não foi transformado. Veja o versículo 15 como ele fala mais fortemente. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Mas João, de onde que João tirou isso? Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. João, mas João está sendo muito duro. Não, João não está sendo duro e nem está filosofando. Ele está baseado nas palavras do seu mestre. Não foi isso que Jesus falou lá em Mateus, capítulo 5, acerca do Sermão do Monte? Lembra lá no Sermão do Monte? O que diz lá no Sermão do Monte? No capítulo 5, né? Acerca da lei. Quando ele começa a falar sobre a lei, lá no capítulo 5, a maneira que os judeus, fariseus, religiosos interpretavam, e ele vai dar a interpretação que é muito mais profunda, lá no início, lá no Sermão do Monte, lá no começo, ele diz assim, ó, ouviste, né, o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento, certo? Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno do fogo. Ou seja, o que Jesus está dizendo é aquele que tem ódio no coração, o que está fazendo? Ou seja, ele está fazendo a mesma coisa. Assassinar não é apenas enfiar a faca ou dar um tiro em alguém. É assassino quem odeia seu irmão. E é isso que João está dizendo. Então ele aprendeu foi com Jesus. Ele está citando exatamente o Sermão do Monte. E ele diz, aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna permanente em si. Então quer dizer, se você diz que crê em Deus, você diz que crê em Jesus, que Jesus já entrou na sua vida, que você é uma nova criatura, porque Jesus disse, né? Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, uma pessoa quando nasce nova, ela é transformada, ela é mudada, ela não odeia o seu irmão, ela não é um assassino, ela perdoa. Se você não consegue perdoar, se você não consegue amar, se você não consegue ajudar, você tem uma fé apenas teórica. Ou seja, uma fé morta, é uma fé vazia. E é isso que Tiago vai dizer. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras e eu com as obras te mostrarei a minha fé. É como se duas pessoas estivessem discutindo. Se eu tenho fé, eu não tenho as obras, mas eu tenho fé. O outro, não, eu tenho obras e mostrar a minha fé. Como se uma pessoa dissesse assim, ou é a fé ou é as obras. E o que ele está dizendo é que isso não faz sentido. Você não precisa simplesmente ou ter fé e viver simplesmente pela fé, né? Ver uma pessoa de oração, não fazer nada, ou também apenas ajudar e não ter fé verdadeira. Então você precisa das duas coisas, porque uma não contradiz a outra. Aliás, uma não impede a outra. Pelo contrário, uma está extremamente ligada à outra. Quem tem fé verdadeiramente, uma fé viva, ele tem obras. Quem tem fé, como Paulo diz, ele é uma nova criatura, ele é um ser criado por Deus, para o quê? Para as boas obras que Deus preparou. Então, boas obras não é aquilo que a gente faz que a gente quer, mas é aquilo que Deus preparou para que a gente faça. Então, tudo que a gente faz pela fé é para Deus. E se Ele nos salvou, a gente é mudado, é transformado, é isso que Ele vai dizer aqui. E aí Ele entra, né, com aquele texto que nós já falamos, né? Só crer não é suficiente. Só crer. Acreditar, no sentido de acreditar apenas não é suficiente. Porque até os demônios creem e tremem de medo. Queres, pois, ficar certo ao homem sensato de que a fé sem obras é inoperante, ou seja, fé vazia, fé morta, fé que não resulta em mudança na sua vida é inoperante? Aí ele vai dar dois exemplos. Ele vai dar dois exemplos que são muito interessantes. Abraão foi o primeiro. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, e parece que ele está contradizendo Paulo, mas não é. O que ele está dizendo é que Abraão
foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Isaque foi o filho da promessa. Deus prometeu a Abraão que daria um filho legítimo, da sua esposa Sara. Depois de muitos anos, Sara já sendo uma mulher idosa, ele já com 100 anos, ela com 90. Imagina uma mulher com 90 anos que nunca teve filhos porque ela era estéril e ela é engravida e tem um filho. Imagina, é uma coisa milagrosa mesmo, né? Inclusive o texto lá diz que ela já tinha cessado o costume das mulheres, ou seja, ela já tinha passado da menopausa. Cientificamente isso é impossível, uma mulher, né, ser fértil. Mas para Deus nada é impossível, e Isaque nasceu. Aí Deus pediu para provar a fé de Abraão, pediu que ele então entregasse seu filho e o sacrificasse. Lá em Hebreus o texto diz que Abraão cria que Deus era poderoso para ressuscitar Isaque. E ele se dispôs aí e levou Isaque e estava disposto a sacrificar. O que Tiago está dizendo? Que ele creu. Mas essa fé não foi tipo assim, ele poderia até falar assim, não, Senhor, eu creio que o Senhor realmente é poderoso para ressuscitar Isaque. Eu sei que o Senhor é poderoso para me dar outro filho, se o Senhor quiser, porque o Senhor já provou isso. Eu creio, eu tenho essa fé, mas eu não vou matar, não. E aí, de repente, ele segurasse. Quer dizer, por que ele faria isso? Se ele tivesse dúvida. Se ele não cresce de verdade, se a sua fé não fosse verdadeira, mas ele tinha tanta convicção, tanta fé, que ele colocou na prática e levou Isaque, ele estava disposto. E nós sabemos a história, que ele não sacrificou, porque Deus providenciou ali aquela ovelha. E aí, por isso que ele vai dizer, vês que a fé, como a fé opera juntamente com as suas obras, com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Olha que as palavras que Tiago usa são muito interessantes, são muito importantes. Ele diz, foi pelas obras que a fé se consumou. A fé de Abraão era verdadeira e por isso ele estava disposto. E ele então praticou, ele levou o filho para ser sacrificado. Né? É como aquela história que eu sempre uso essa ilustração. Eu acho que o pessoal já está enjoado de ouvir essa ilustração, mas eu vou dizer novamente. Daquele homem que atravessava de um lado para outro, de um prédio ao outro, te colocou uma corda ali, um cabo de aço, e ele atravessava de um prédio altíssimo para outro. E ele atravessava para lá e para cá, né, aquela andando sobre a corda ali, usando a vara. Depois ele decidiu atravessar com os olhos vendados e as pessoas aplaudiam. E ele perguntou, vocês acreditam que eu consigo atravessar com alguém nas minhas costas? Todo mundo, eu acredito. Todo mundo dizia que acreditava. Ele, então, precisa de um voluntário. Pronto, todo mundo ficou em silêncio, mudo, ninguém quis. Eles diziam que acreditavam, mas nenhum deles acreditava de verdade. Eles acreditavam, mas tinham suas dúvidas, né? Vai que ele, naquele momento ali, tropeçasse, caísse, ninguém ia querer. Agora, muitas vezes é assim, as pessoas dizem, eu creio no Senhor Jesus, mas nunca se dobrou, nunca se humilhou, nunca abriu mão da sua própria vida, nunca fez como que Jesus pediu, né? Nunca negou-se a si mesmo, tomou a sua cruz, morreu para si e entregou-se completamente. Por quê? Porque a sua fé não levou à prática. E é isso que Tiago diz, não, a fé ela tem que ser prática. E a fé de Abraão foi consumada quando ele realmente estava disposto a entregar Isaque, a entregar a sua, né, aquela pessoa, aquele herdeiro que ele amava, mas ele estava disposto a abrir mão. Né? E aí ele diz, e se cumpriu a escritura a qual diz, ora Abraão creu em Deus e lhe foi imputado para a justiça. E é interessante, Tiago está citando aqui que Abraão foi justificado pela fé. E é isso que ele diz, ora Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. E foi chamado amigo de Deus. Tiago não está dizendo que ele foi justificado pela obra. Não, ele foi justificado pela fé, porque ele creu e por causa da sua fé ele fez. Você está entendendo? O que significa isso? Aí ele vai citar o último exemplo. Vou rapidamente falar do último exemplo para a gente então pensar praticamente o que significa isso na prática. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Ou seja, aquele texto, aquele versículo que parece que contradiz Paulo, mas nós já explicamos, não contradiz. Ele está falando daquelas pessoas que vivem uma fé teórica e não uma fé prática. Ele está falando, ou seja, por obras e não por fé somente, ou seja, não por uma fé teórica. É isso que ele está dizendo. Verificais que uma pessoa é justificada por obra, ou seja, por uma obra que é baseada na fé.
na fé verdadeira e não na fé vazia. De igual modo, não foi também justificado por obras meretriz Raabe. Agora, por que a Raabe, que era uma meretriz, né? Meretriz era uma prostituta, ela foi justificada, ou seja, se tornou inclusive parte do povo de Deus, inclusive uma das ascendentes de Cristo. Você sabe disso? Raabe casou com, se não me engano, Naasson, depois teve um outro filho que gerou Boaz, Boaz, né, casou com Ruth, e depois teve Jessé, não, outro filho, e depois ele chegou a ser Boaz. Essa Raabe tornou-se uma das ancestrais de Davi e, por acaso, com certeza também, uma ancestral do próprio Jesus, né? Porque era da família, gerou, José veio dessa família. E também Maria. Essa mulher, ela era estrangeira, mas ela, quando os espiões foram à casa dela, ela os escondeu. Por quê? Porque ela creu, ela acreditou, ela creu que o Deus dos judeus era o Deus verdadeiro, então ela se dispôs a escondê-los, protegê-los, e certamente um daqueles espias era Naasson, que se casou com ela. Por quê? Porque ela veio a crer, mas essa fé dela, ela demonstrou de forma prática. Eu não somente creio, como eu vou proteger vocês, e protegeu-os, escondeu-os, guardou. E aí ele conclui, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Ou seja, ele vai dar dois exemplos. Abraão entregou o seu filho pela fé, mas ele entregou, ou seja, ele praticou um ato que demonstrou essa fé. Raabe também protegeu os espias, demonstrando a sua fé no Deus verdadeiro. E o que é então que nós vamos aprender com essas palavras de Tiago? Que a nossa fé, ela não pode ser aquele do tipo, eu creio no Senhor Jesus Cristo, eu sou um cristão, eu já fiz a minha declaração, mas vive de qualquer forma. Não. Isso não é a fé verdadeira. Se você crê que realmente Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor da sua vida. Né? Por isso que João, ele vai dizer assim, filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. De fato e de verdade. Ou seja, tem que ser de forma prática. De forma prática. Quando a gente realmente vive para a glória de Deus, vive a fé verdadeira, a gente pratica isso. A nossa vida é mudada. E agora eu gostaria de chamar a atenção para um texto que eu vou pregar domingo. Olha só. Mateus, capítulo 7, que está totalmente relacionado com o que nós estamos falando. Jesus diz aí no versículo 16. Vamos começar no 15 para ficar mais claro. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Jesus está falando o seguinte, quem realmente é de Deus vai agir como filho de Deus. Quem é uma boa árvore vai produzir bons frutos. Quem realmente crê vai viver de acordo com a sua fé. É como o apóstolo Paulo fala assim, lá no Efésios capítulo 4. Rogo-vos, pois, irmãos, que andeis de modo digno da vocação que foste chamados. Ou seja, primeiro ele apresenta que nós somos salvos pela fé, que nós somos transformados. Agora a gente tem que andar de modo digno, de forma prática. Não roubeis, não mintais uns aos outros, ou seja, viva de acordo com... Por quê? Jesus disse, a árvore boa, a árvore que foi transformada, a árvore que foi justificada pela fé, a árvore que crê nele, vai realmente viver de acordo com a vontade. Por isso que ele vai falar, cuidado com os falsos profetas. Como é que você descobre? Se ele pode ter palavras bonitas, fazer até espetáculos, mas olha, observe a vida dele. Olha o versículo 19, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Não tem dúvida, não tem como você realmente ser totalmente enganado, é só observar os frutos.
E o versículo 21 ainda é mais interessante porque fica bem mais claro. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Ou seja, o que Jesus está falando? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor tem uma fé verdadeira nele. Crê verdadeiramente nele. Na verdade, essa fé aqui, essas pessoas têm uma fé morta. É o que Tiago diz. Eles têm uma fé morta, é uma fé vazia, uma fé que não faz efeito na vida deles, que não mudou nada. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas, é reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, ou seja, é somente aquele que faz a vontade do Pai, aquele que anda de acordo com os planos do Pai, é de acordo que anda com a vontade de Deus, que procura agradar a Deus, é que realmente creu nele de verdade, creu nele de verdade. Muitos, ele ainda vai dizer, muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome não expelemos demônios, em teu nome fizemos muitos milagres. Aí o que acontecer? Jesus disse, então lhes direi, próprio Jesus, eu lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade. Ou seja, aqueles que se dizem ser de Deus, mas que vivem no pecado, nunca foram transformados por Deus. É muito simples. É como diz William Barclay, nós não somos salvos pelas obras, mas para as obras. Ninguém vai ser salvo por praticar obras, mas também ninguém vai ser salvo se não praticar uma vida, não ter uma vida que agrada a Deus. Jesus diz isso muito claro. Ou seja, toda a Escritura vai deixar isso muito claro. É preciso viver uma vida que agrada a Deus. Nem todo que diz Senhor, Senhor, ou seja, nem todo que tem uma fé vazia, que é uma fé, que aparentemente é uma fé, mas na verdade é uma fé vazia, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Ou seja, o verdadeiro cristão é aquele que anda em santidade, é aquele que produz bons frutos. Uma pessoa que nunca foi transformada por Deus vai viver de acordo com a vontade de Deus. Então observe, é uma pessoa que é humilde, que ama, que perdoa. Jesus deixou claro, bem-aventurados os humildes, os que choram, os mansos, têm fome e sede de justiça, esses que são realmente os seus discípulos, que fazem a vontade de Deus, porque foram transformados. Ou seja, a fé, é o que Tiago está dizendo, a fé, ela tem que ser prática. Não adianta viver uma vida completamente teórica, cheia de teoria, porque eu creio, porque eu... Não, se não houver transformação, se ele não andar de acordo com... Não adianta simplesmente frequentar a igreja, ter o nome de crente, falar o evangeliquez, se não é uma pessoa que realmente... Deus conhece os que são seus. O apóstolo Paulo, para concluir, ele vai falar que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, quer dizer, uma vida que ama, que é alegre, que é longânimo, que perdoa, é uma vida cheia do Espírito Santo. E uma vida cheia do Espírito Santo é uma pessoa que foi transformada. Uma pessoa que simplesmente apenas afirma, mas não vive o Evangelho. Então, ele está vivendo essa fé vazia. E é isso que Tiago está dizendo. Nós precisamos realmente comprovar, não é provar e nem ser salvo pelas obras, mas comprovar a fé que a gente tem na misericórdia de Deus. E essa nossa fé, ela é comprovada por atos. Nós precisamos realmente olhar para nós mesmos e falar, será que realmente eu sou um cristão verdadeiro, eu temo a Deus, eu tenho realmente praticado a fé viva mesmo no Senhor, eu estou realmente cumprindo com o propósito de Deus para a minha vida? Então a gente tem que observar, observando, nós temos que olhar para nós mesmos e saber se realmente nós somos transformados pelo poder de Deus. Amém? Vamos orar. Pai de amor, Pai Santo, que o Senhor nos dê graça, Pai, nos dê sabedoria e nos capacite, ó Deus, que o Espírito Santo do Senhor possa nos ensinar a realmente viver de acordo com a Tua vontade. Não há como realmente viver um evangelho vazio. Não há como realmente viver uma fé que é morta. Verdadeira fé, ela
transforma o ser humano, ela liberta o ser humano, ela muda cada um de nós. Por isso, ó Deus, o Senhor tem misericórdia de nós possamos entender isso, e nós possamos viver a verdade, porque não adianta querer enganar, porque nós não conseguimos enganar ao Senhor. Como Tiago diz, quando nós não praticamos aquilo, a palavra, nós somos como aquele que olha para o espelho e nos esquecemos da nossa aparência, nós enganamos a nós mesmos. De fato, nós temos que reconhecer que precisamos ver aquilo que está de acordo com a tua vontade. Como Jesus disse, nem todo que diz Senhor, Senhor, mas aquele que faz a tua vontade, ou seja, aquele que vive para a honra e glória e louvor do teu santo nome. Nos dê essa capacidade, ó Deus, enche-nos do teu Espírito Santo para fazer aquilo que lhe agrada, Deus. Para a honra, glória e louvor do teu santo nome, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, que Deus abençoe e até domingo, se Deus quiser. Eu acredito que esse domingo o nosso culto será transmitido, né? Vou ver se é possível, porque domingo passado tivemos problema, não teve como ser transmitido. Espero que domingo agora nosso culto seja transmitido para aqueles que não podem ir à igreja. Amém? Deus abençoe.